Instalações elétricas residenciais, prediais, falando um pouco sobre grandezas elétricas, simbologias e também dimensionamento e projetos elétricos. Esse material é bastante interessante. Vamos começar falando um pouco aí, né, a respeito de eletricidade. Por exemplo, tem uma pessoa aí tomando banho, temos dentro do chuveiro uma resistência elétrica. Você já parou para pensar que está cercado de eletricidade por todos os lados? Em sua casa, na televisão, no microsystem, no chuveiro elétrico, a TV, para ligar e funcionar, temos que ter eletricidade. Pois é, estamos tão acostumados com ela que nem percebemos que existe. Na realidade, a eletricidade está visível, né? E em todos os lugares. Por exemplo, na luz, no calor, no choque elétrico. Esses são efeitos da eletricidade. E eles são possíveis através da corrente elétrica, tensão elétrica e potência elétrica. Nos condutores existem partículas invisíveis chamadas elétrons livres, que estão em constante movimento de forma desordenada. Para que estes elétrons livres passem a se movimentar de forma ordenada nos condutores, é necessário ter uma força que os empurre. A esta força é dado o nome de tensão elétrica, representado pela letra V de volts. Esse movimento ordenado dos elétrons livres nos condutores, provocado pela ação da tensão, forma uma corrente de elétrons. Essa corrente de elétrons livres é chamada de corrente elétrica. A corrente elétrica é dada em amperes. Pode-se dizer, então, que tensão é a força que impulsiona os elétrons livres nos condutores. Sua unidade de medida é o volt, representado pela letra V. E corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons livres nos condutores. Sua unidade de medida é o ampere, representado pela letra A. Potência elétrica, estudada aí pelo cientista chamado James Watt. Agora, para entender potência elétrica, observe novamente o desenho. A tensão elétrica faz movimentar os elétrons de forma ordenada, dando origem à corrente elétrica. Tendo a corrente elétrica, a lâmpada se acende e se aquece com uma certa intensidade luminosa. Essa intensidade de luz e calor percebida por nós, efeitos, nada mais é do que a potência elétrica que foi transformada em potência luminosa, que chamamos de luz, e potência térmica, que chamamos de calor, que é o efeito Joule. Quando falamos de corrente elétrica, uma dúvida aparece. É possível, através da qualidade do material, existir diferentes tipos de conduções de corrente elétrica. Este é um ponto importante para definir uma boa condutividade de corrente elétrica
Toda impureza no material pode gerar uma dificuldade para a passagem dos elétrons, fazendo com que liberem mais energia, causando um aquecimento elevado e indesejado no condutor. Ao contrário, quando o condutor tem um elevado grau de pureza, os elétrons circulam livremente no condutor, tendo assim um melhor aproveitamento de energia. Aí que falamos que temos materiais bons condutores de eletricidade e materiais isolantes de eletricidade. Exemplo, o cobre é um bom condutor de eletricidade, o alumínio é um bom condutor de eletricidade. Em sua casa, a instalação elétrica é feita com o fio de cobre. E no sistema de potência elétrica, nós temos aí, né, em sistemas de elétrico de potência, que é aqueles postes que fica lá na rua, que você vê aqueles fios, eles são de alumínio. Por isso é importante gravar. Temos a tensão elétrica e a corrente elétrica. Agora, qual é a unidade de medida da potência elétrica? Olha a dica. O cientista que estudou essa grandeza elétrica chama-se James Watt. Por isso, a potência elétrica é dada em watts. Mas temos aí, ó, a intensidade da tensão é medida em volts. E a intensidade da corrente é medida em amperes. Estamos trabalhando uma parte aí que vamos utilizar em projeto elétrico. Então, como a potência é o produto da ação da tensão e da corrente, a sua unidade de medida é o volt-ampere. A essa potência dá-se o nome de potência aparente. A potência aparente é composta por duas parcelas, pessoal. Potência ativa, que é dada em watts, e potência reativa, que é dada em volt-ampere reativo. A potência ativa é a parcela efetiva transformada em trabalho. Por exemplo, nós temos aí, ó, liquidificador, potência mecânica, motor, potência térmica, chuveiro elétrico, torradeira, forno elétrico, potência luminosa, luz, fluorescente, LED. A potência reativa é a parcela transformada em campo magnético, necessário ao funcionamento de motores, transformadores e reatores. A unidade de medida da potência reativa é o volt-ampere reativo. Em projetos de instalação elétrica residencial, os cálculos efetuados são baseados na potência aparente e potência ativa. Portanto, é importante conhecer a relação entre elas para que se entenda o que é fator de potência. De acordo com o órgão ONS, as empresas que têm um valor de potência acima de 66 kVA devem manter um fator de potência de 0,92. Fator de potência. Sendo a potência ativa uma parcela da potência aparente, pode-se dizer que ela representa uma porcentagem da potência aparente, que é transformada em potência mecânica, térmica ou luminosa.
A esta porcentagem dá-se o nome de fator de potência. Nos projetos elétricos residenciais, desejando-se saber o quanto da potência aparente foi transformada em potência ativa, aplica-se os seguintes valores de fator de potência. Para a iluminação, multiplicamos por 1. Para tomadas de uso geral, multiplicamos por 0,8. Veja o exemplo a seguir. Para uma potência de 660 VA, na parte de iluminação, multiplicamos por 1, dá 660 watts. Potência da tomada de uso geral, 7.300 VA, multiplicando por 0,8, dá um valor de 5.840 watts. Quando o fator de potência é igual a 1, significa que toda potência aparente é transformada em potência ativa. Isso acontece em equipamentos que só possuem resistência elétrica, tais como chuveiro elétrico, torneira elétrica, lâmpadas incandescentes, fogão elétrico e etc. Os conceitos vistos anteriormente possibilitarão o entendimento do próximo assunto, que é levantamento das potências, cargas a serem instaladas na residência. Vamos direto ao ponto. Nós temos aqui a previsão de carga deve obedecer às prescrições da NBS 5410. A planta a seguir servirá de exemplo para o levantamento das potências. Temos aqui uma planta baixa, com a área de serviço, cozinha, dormitório 2, copa, banheiro, dormitório 1 e sala. Recomendações da norma. Bem, condições para se estabelecer a quantidade mínima de pontos de luz. Prevê pelo menos uma luz, no teto, comandado por um interruptor de parede. Arandelas do banheiro devem estar distantes, no mínimo, 60 centímetros do limite do box, para uma futura manutenção. A carga de iluminação é feita em função da área do cômodo da residência. Para a área igual ou inferior a 6 metros quadrados, atribui um mínimo de 100 VA. Para a área superior a 6 metros quadrados, atribui um mínimo de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescidos de 60 VA. Para cada aumento de 4 metros quadrados inteiro. Nota: a norma não estabelece critérios para iluminação externa em residências, ficando a decisão por conta do projetista e do cliente. Prevendo a carga de iluminação baseado na planta residencial que demonstrando para vocês. Aumentar aqui um pouco. Por exemplo, a cozinha, ela tem 11,43. Olha lá, ó. A copa. Vamos ver cada um, tá? Dependências: sala, copa, cozinha, dormitório 1, dormitório 2. Exemplo: se você pegar a dimensão da sala, é 3,25 vezes 3,05, que é a área dada em metros quadrados. Multiplicando os dois, dá 9,91 metros quadrados. Segundo a norma técnica,
a cada 6 metros quadrados, colocamos 100 VA. Veja o exemplo. Quer dizer que na sala vai ser 100 VA. Que, de acordo com aquele cálculo que o professor Alan demonstrou para vocês, será 100 watts. Seguindo, próxima dependência, a copa. A copa é 3,10 vezes 3,05. Multiplicando os dois, dá 9,45. 9,45 metros quadrados dá uma potência de 100 VA. Na cozinha, temos 11,43 metros quadrados. Aí sim, já temos 160 VA. Porque é 6 metros quadrados mais 4 metros quadrados inteiro. Dormitório 1. Nós temos aí, ó, 11,05 metros quadrados. Também temos 160 VA. Dormitório 2, 10,71 metros quadrados, também 160 VA. Agora veja que interessante. O banheiro, ele tem uma área de metros quadrados abaixo de 6 metros quadrados. Mesmo assim, colocamos uma lâmpada, né? Que vai ficar 100 VA. Área de serviço também abaixo de 6 metros quadrados. Também colocamos uma lâmpada. O hall, também colocamos aí uma lâmpada. É abaixo de 6 metros quadrados, mas geralmente colocamos uma lâmpada. E a área externa, podemos colocar aí uma lâmpada de 100 watts. Condições para estabelecer a quantidade mínima de pontos de tomadas. Ponto de tomada é o ponto onde a conexão do equipamento à instalação elétrica é feita através de tomada de corrente. Um ponto de tomada pode ter uma ou mais tomadas de corrente. Indicação mínima aí, né? Seguindo a norma técnica. Cômodos ou dependências com a área igual ou inferior a 6 metros quadrados, no mínimo, um ponto de tomada. Salas, dormitórios, independente da área, e cômodos ou dependências com mais de 6 metros quadrados, no mínimo, um ponto de tomada para cada 5 metros, ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível. Varandas, pelo menos um ponto de tomada. Cozinhas, copas, copa-cozinha, área de serviço, lavanderias e locais semelhantes, um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, independente da área. Acima da bancada da pia devem ser previstas, no mínimo, 2 tomadas de corrente no mesmo ponto ou em pontos separados. No banheiro, no mínimo, um ponto de tomada junto ao lavatório com uma distância mínima de 60 centímetros do box. Nota: em diversas aplicações, é recomendável prever uma quantidade mínima de pontos de tomada maior do que o mínimo calculado, evitando-se, assim, o emprego de extensões elétricas e benjamins, conhecido como T's, que, além de desperdiçar energia, podem comprometer a segurança da instalação elétrica. Pontos de tomada de uso geral. Não se destinam à ligação de equipamentos específicos e nelas são sempre ligados
Aparelhos móveis ou aparelhos portáteis, furadeira, secador. Condições para se estabelecer a potência mínima de pontos de tomada de uso geral. Banheiros, cozinhas, copas, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia e locais semelhantes, atribuir, no mínimo, 600 VA por ponto de tomada, até 3 tomadas. Atribuir 100 VA para os excedentes. Demais cômodos ou dependências, atribuir, no mínimo, 100 VA por ponto de tomada. Condições mínimas para estabelecer pontos de tomada de uso específico. Tomada de uso específico é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização que, sabidamente, vão estar fixos em uma dada posição no ambiente. Por exemplo, nós temos a torneira elétrica, o chuveiro elétrico, a secadora, a máquina de lavar, a geladeira e outros. Observação: a ligação dos aquecedores elétricos de água ao ponto de utilização deve ser direta, sem o uso de tomadas de corrente. Podem ser utilizados conectores de porcelanas apropriados. Condições para se estabelecer a potência de uso específico. Atribuir a potência nominal do equipamento a ser alimentado. Conforme o que foi visto, para se prever a carga de pontos de tomada é necessário, primeiramente, prever a sua quantidade. Essa quantidade, segundo os critérios, é estabelecida a partir do cômodo em estudo, fazendo-se necessário ter o valor da área, o valor do perímetro, o valor da área e do perímetro. Os valores das áreas dos cômodos da planta do exemplo já estão calculados, faltando o cálculo do perímetro, onde este, se fizer necessário, para se prever a quantidade mínima de pontos de tomada. Veja o exemplo a seguir. Temos aqui, ó, dependências, sala, copa, cozinha, os dormitórios, banho, área de serviço, hall e área externa. Dimensões, perímetro, 3,25 vezes 2 mais 3,05 vezes 2, temos 12,6. Potência de uso geral seria 5 mais 5 mais 2,6. 3. Bem, seguindo a norma técnica, eu aconselharia colocar 4 tomadas. Copa, 12,3, 4 tomadas. Cozinha, 13,6, 4 tomadas. Dormitório 1, 3 tomadas, que dá 13,3. Nesse caso também, eu aconselho colocar 4. Dormitório 2, 13,1, 3 tomadas. Também eu aconselho colocar 4 tomadas, para evitar o uso de extensão elétrica. Banho, área de serviço e hall, valores abaixo de 6 metros quadrados. No chuveiro elétrico, temos aí o caso de uma tomada de uso geral e temos uma tomada para o chuveiro elétrico. Lembrando que essa tomada não vamos colocar tomada. É um circuito de uso específico, por exemplo, um disjuntor para o
chuveiro elétrico. Área de serviço. Temos aí 2 tomadas e uma tomada de uso específico para máquina de lavar roupa. Se tiver um tanquinho, também uma tomada de uso específico para o tanquinho. No hall, colocar aí uma tomada, né, de uso geral. E na área externa, se for possível também, colocar uma tomada. Finalizando aqui a nossa web aula, prevendo as cargas de pontos de tomada de uso geral e específico. O que definimos aí, por exemplo, citando, tá, como exemplo, a potência elétrica da torneira elétrica, 5.000 watts, da geladeira, 500 watts, do chuveiro elétrico, 5.600 watts, e da máquina de lavar, 1.000 watts. No caso, se tiver um tanquinho, né, está atribuindo valor para o tanquinho. Reunindo todos os dados, temos aí, ó, a sala, as dimensões de área em metros quadrados, perímetro, potência de iluminação, potência de uso geral, potência de uso específico, de acordo aí na nossa tabela que chamamos de quadro de cargas. No finalzinho, colocamos todos esses dados, dimensionamento e dispositivo de proteção. Por exemplo, DR, que é um dispositivo utilizado para evitar o choque elétrico. O DPS, que é o dispositivo protetor de surto elétrico. E temos o disjuntor monofásico, bifásico, trifásico, que é utilizado para proteger o circuito contra curto-circuito e uma possível sobrecarga, de acordo com suas curvas de disparo. Para iluminação, a norma técnica indica uma bitola de aproximadamente 1,5 milímetros quadrados. Para tomadas de uso geral, a norma técnica indica, no mínimo, a fiação de 2,5 milímetros quadrados. As cores de fiação, colocamos azul, seria o azul claro para o neutro, o verde e amarelo para o terra e, por exemplo, para os condutores fase, seria o vermelho ou qualquer cor menos o azul e o verde e amarelo. E para o retorno, podemos colocar preto, branco, amarelo. Pessoal, essa foi a nossa web aula de hoje sobre instalação elétrica predial. Obrigado por nos acompanhar.